Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio Cron da Consciência Livre. Vocês estão entrando no programa Despertos. Hoje estamos com Maria Pereda, MC Pereda. Ela é formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp. Também é escritora, é autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento e será lançado aqui no programa Despertos e também no programa Enigmas. Mas no programa de hoje abordaremos o tema Ficando Louco. Maria, tudo bem? Que loucura é essa, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? O enorme está contigo sempre, viu, minha amiga? Com certeza, eu digo a mesma coisa. E a questão é assim, né? Não é para ficar louco, né? Você não precisa ficar louco, mas tem alguma coisa a ver com a sanidade, né? Então, o termo ficar louco vem dos ensinamentos do Bashar, um dos seus últimos programas que ele andou fazendo, né? E nós, só para explicar um pouquinho quem é o Bashar é uma consciência que é canalizada através do canal chamado Daryl Anka. Quem não conhece o Bashar, pode entrar no site www.bashar.org e também repetido o mesmo conceito pelos Abrahams, que são canalizados pela Esther Hicks. Eu vou dar umas imagens depois a respeito deles e vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Então, tá aí uma imagem do Bashar para quem for entender. Então, para entender um pouquinho melhor o que é o termo ficar louco, só tem um bom sentido da palavra em inglês, que significa mass, de massa, que é de going mad em inglês. Então, é mad, massa, agreement, que é acordo, de dissociation. Então, going mad em inglês é ficando louco, mad, M-A-D, mass agreement dissociation, é dissociação do acordo de massa. Então, quer dizer que para você sair do acordo de massa, da realidade que eles acham ser real, eu digo os que estão mais adormecidos, você vai precisar ficar um pouquinho louco, sim, né? Going mad, né? Ficar um pouquinho louco, mas certamente somente na opinião daqueles que não estão entendendo que tipo de loucura é essa, né? Dos que continuarem presos a uma mentalidade proveniente de certos credos grupais. Então, quando concordamos em participar na experiência da realidade física, daquilo que chamamos ou percebemos como realidade física aqui no planeta Terra, nós viemos conscientes de que haveriam certos parâmetros, certas regras, certos conceitos e ideias que seriam inerentes ao plano da Terra, essa matriz que foi criada aqui, essa bolha de realidade, conectada ao processo chamado de, assim, genericamente, de encarnação nessa realidade. Mas, de fato, a realidade física é apenas uma projeção de consciência vinda da consciência superior. Não há uma encarnação, né? O correto é deixar bem claro o seguinte: essencialmente, ninguém deixa o estado do espírito, pois esse é o nosso estado natural. Mas enquanto estamos nessa nova consciência espiritual, nós sonhamos não mais estar nela. E é assim que a realidade física é. É apenas um sonho, onde acreditamos não mais sermos espírito, e sim matéria. Enquanto vivemos esse estado de sonho, focamos uma fração de nosso eu maior, limitamos-nos em um estado de total esquecimento para que possamos viver uma experiência sobre quem somos, sobre novo ângulo, ou melhor até, sobre diversos ângulos, sobre novas perspectivas. Entendi. Quer dizer que se nossa consciência superior vive em um estado fora do tempo, ou melhor, onde o tempo não existe por não ser percebido, não há como conhecer as diferentes facetas de si mesma, né? Não tem como saber tudo sobre ela mesma, com todas as múltiplas expressões de si mesma. E para tal, sonhamos o sonho de estar acordados em múltiplas realidades, percebendo uma de cada vez. Certíssimo? E temos até um filminho para explicar isso, para exemplificar isso, que é do meu querido, já falecido Alan Watts. O filme se chama O Sonho da Vida, eu vou colocar aí já já. Então, Alan Watts,
Alan Wilson Watts foi um filósofo, escritor, orador e estudante de religião comparada britânico. Ele ficou conhecido como um intérprete das filosofias asiáticas e por isso as popularizou para o mundo ocidental. Ele faleceu em novembro de 1973 em São Francisco, Califórnia, e ele estudou teologia em um seminário, ele foi seminarista, e aí desenvolveu a sua maior compreensão a respeito. Então vamos ver esse filminho, que eu acho que vai ser bastante explicativo, ele tem 3 minutinhos só. É um filme lindo, muito lindo de se ver. If you I'm not trying to sell you on this idea in the sense of converting you to it. I want you to play with it. I want you to think of its possibilities. I'm not trying to prove it. I'm just putting it forward as a possibility of life to think about. So then, let's suppose that you're pretending you're not. Como ele fala bonito. Ele fala bonito e fala com substância. Então, Alan Watts é demais. Eu realmente gosto muito do que ele fala. E está tudo em sintonia com esses seres que passam mensagens divinas para nós e a gente reconhece que são divinos, né? Eles vêm da fonte, alinhados com a fonte. Então, como vimos no filme, criamos a possibilidade da realidade física, apenas sonhando estar acordados, para vermos sobre um novo ponto de vista, para sermos capazes de realizar mudanças sobre diferentes perspectivas, diferentes ângulos, variedades de ideias. E assim vamos ao ponto. Quando entramos na realidade consensual de massa, teremos experiências que serão comuns para a maioria de nós. Mas nesses dias de transformação, neste planeta, agora, as coisas que costumavam ser comuns para a vasta maioria de nós
não mais se manifestam especificamente desta forma rígida, como costumava ser. Como assim, hein, Maria? Pelo que eu entendi, podemos começar a manipular essa realidade? Sim, pois ela está ficando mais maleável, mais macia, mais facilmente alterável. Isso devido à compreensão de que se expande quanto à realidade física ser apenas um sonho. E, portanto, podemos sonhar o sonho que preferimos ao invés de viver sonhos mais parecidos com pesadelos. Mas o entendimento aqui é fundamental. Quando falamos sobre a ideia da dissociação do consenso ou acordo de massa, não queremos dizer transgredir as leis vigentes ou sair por aí convencendo os outros de que se pode fazer o que quiser, da maneira que quiser. A ideia é permitir a sincronicidade se manifestar em sua vida, através da expressão maior de quem você é, estando alinhado com o termo em inglês é muito bonitinho, best excitement, tudo o que o coloca em alto grau de entusiasmo. Essa é a magia, pois é através desse processo que se percebe a desagregação do consenso de massa, levando a algo mais maleável do que antes de entrar nesse estado de maior vibração e aproximação com a fonte divina. A conexão com a fonte, com estratos mais próximos daquele que tudo é, gera o puro êxtase. E, portanto, isso explica a importância do entusiasmo que fatalmente nos leva a algo semelhante ao êxtase. Podemos manifestar a vida que desejamos, por atrair ou permitir as coisas que nos representem melhor, se aproximem de nós, tornando-se visíveis. Assim vamos nos certificando e reforçando o entendimento de que, quando nos expressamos através daquilo que nos faz vibrar nesse mais alto spin, nos tornamos a verdade em nós mesmos, uma verdade única, a nossa incomparável representação de personificação nesta realidade. E assim, começamos a lembrar, ter mais e mais lampejos, reflexos, espelhamentos sobre a nossa verdadeira origem divina. Maria, então se eu quiser me jogar de um penhasco, mesmo acreditando que voaria, acabarei estatelada lá embaixo. Bem ela, Crise Pascoal. Caramba, isso foi meio radical, né? Mas é assim, eu até coloquei uma imagem da carta do louco, né, do tarô, que certamente a gente tem que pensar da seguinte forma. Na realidade de massa e na programação consensual onde estamos, 99,99999 dos que se jogarem irão acabar desse jeito mesmo que você acabou de mencionar. Mas é possível não se estatelar lá embaixo. E para tal, da mesma forma que o oráculo disse ao Neo em Matrix que ele não era o escolhido, que ele teria que morrer e renascer para sê-lo, temos que passar por um processo. Nossa realidade ela é processual e a cada passo que dermos para nos elevar nela, mais próximos estaremos do ponto de podermos nos jogar do despenhadeiro e sair voando. Só que quando conseguimos atingir esse estágio em verdade, estaremos em algo que eu vou chamar de além de uma distinta realidade paralela, em uma nova programação, onde a densidade física seja menor, mais energia e menos matéria. Então, né, nós podemos manipular a nossa bolha de realidade. Essa que está inserida na realidade de massa e fazer ser especial, distinta do que se vê. Vou dizer assim, lá fora, exemplo, se está todo mundo dizendo que a economia vai mal, eu posso achar uma forma de me expressar em maior harmonia, me fazendo vibrar, alinhada com a fonte divina. E através de um trabalho que talvez outros achem insano, sem chances de futuro, do ponto de vista deles. Conseguir grande sucesso, independente da crise econômica e do descrédito. Certo, Maria? Novamente certo. É, como eu diria, um jogo de xadrez. Cada peça gera uma reação, embora exista uma regra e uma previsibilidade. Quanto mais se usa a imaginação, criando novas jogadas encantadoras, maiores são as chances de ganhar.
Para tal é necessário estar imerso no tempo presente, observando esse agora com muito entusiasmo, pois você não imagina toda a gama de jogadas possíveis até que se lança com determinação e entusiasmo para esse caminho. Eventualmente você poderá mudar o modelo das peças de xadrez, até mudar o modelo do tabuleiro, ao ponto de criar um novo jogo, baseado no anterior, porque sempre é processual, baseado no que era antes, mas transformando em algo modificado. E assim, pouco a pouco, você se transformará na pessoa que você quer. Nesses tempos de especial possibilidade de transformação onde nós estamos. Vou frisar, né? Nós estamos em um momento especialmente moldável de plasticidade, portanto, vamos aprender a estar conscientes do processo necessário para manifestar a nossa realidade, aquela que você deseja, aquela que te expressa, conforme nossa vontade e não a de massa. Observem que a realidade de massa, na verdade, a realidade que alguns, conscientes do estado adormecido e desta possibilidade, do estado adormecido dos outros e da possibilidade de moldar esta realidade mais do que nunca, estes outros é que imprimem a realidade deles na bolha coletiva. Maria, então vamos assistir mais um vídeo do maravilhoso Alan Watts chamado O Verdadeiro Você. Nele, Alan Watts mostra muito bem isso, né? Com certeza, como sempre, divino. You're ready Vamos to lá. wake up, you're going to wake up. And if you're not ready, when you die,
Maravilhoso, novamente, Alan Watts, com essa música, com essas imagens, a gente se emociona, né? Então, o que significa isso? Significa que chegou a hora de estar aberto para ver tudo de uma maneira mais livre, a você e ao contorno, observando sua relação com o conceito de massa e como você se define nesse processo. Quais são seus acordos individuais e como você os define em meio ao acordo de massa, ao consenso de massa. Com essas observações, você vai poder começar a perceber uma porcentagem de dissociação do processo coletivo, uma porção que seja gradualmente relevante para você e de forma a levá-lo a viver uma vida de êxtase. Pois é, Maria, a gente passa a vida escutando, ó, não faça isso, não faça aquilo, você não deveria fazer isso, aquilo. E quando damos ouvidos aos conselhos dos outros ou imposições, de certa maneira, né, acabamos por arruinar nosso futuro e a experiência mágica. Sim, alguns desses conselhos ou advertências, eles podem ter certo benefício, né? E serem até protetivos, pois, como nós falamos, algumas regras coletivas existem e vão existir até que só exista a sua bolha de realidade, mas, por enquanto, algumas advertências são válidas, como a tal regra da gravidade, né? Quando se pula do alto de uma montanha, igual você estava falando, em direção ao abismo, poucos voarão, né? Mas a maioria tem a ver com ideias sociais, ideias que nos são impostas pelo meio social, religioso e de controle de massa. Apoderamento do seu poder pessoal é o objetivo, a submissão e por aí vai. Mas esse poder, essa manipulação, ela irá diminuindo ao passo que for despertando e sabendo que você é o único que realmente pode moldar a sua realidade, a bolha individual inserida nessa bolha de massa. Ao passo desse crescimento, a realidade de massa contará menos e menos e muito menos. Então, de fato, depende unicamente de você desbravar esse processo, deixar ir definições antigas que o faziam querer não ter saída e depender de um salvador externo para tirá-lo de um caminho do sofrimento e prisão e começar a ser quem você é. Realmente acredite que isso é possível e ao acreditar e manifestar isso, vibrando na sua consciência, nas suas expressões, você vai manifestar quem deseja ser. Se você tem dentro um coração pulsante, uma chama ardente por saber mais, é possível. Então saiba que esse fogo é aceso em você por um motivo. Esse fogo que representa a chama da transformação é a mais pura criação. Tudo ficará mais e mais claro quando se entregar em alinhamento com a sua real frequência, atuando da forma que melhor o represente em puro êxtase por, enfim, ser você mesmo. Entenda uma coisa, as maiores mudanças do planeta foram promovidas pela visão de uma só pessoa. É por isso que eu coloquei a imagem do Capitão Kirk, da série nova do cinema, do J.J. Abrams, olhando para a Enterprise, logo no primeiro filme da nova série, com aquela coisa de ele saber que aquilo era para ele e que era possível, né? Aí você tem o personagem do Spock que sempre diz assim, isso não dá, isso é 97% de impossibilidades. E o Kirk dizia sempre para o Spock, Spock, vai dar certo. Spock, vai dar certo. Então, alguém que tem esse perfil no filme, são dois aspectos importantes, né? Um aspecto da mente consciente, lógica, muito importante, por isso a dupla em Star Trek é tão importante. A mente consciente, lógica, junto com a mente que sabe, sem saber que sabe, mas ela sabe. E essa associação te dá a chance de alguém que descobriu a magia de ser ela mesma e acreditar nisso. E, eventualmente, o conceito de massa, claro que quando você muda as coisas e cria uma nova realidade para você e para outros, o consenso de massa se forma em volta daquilo que você criou, em volta de uma nova ideia. E assim, a coisa continua. Vai ter que chegar um outro alguém e derrubar esse consenso de massa e conduzir com a sua própria bolha de realidade alternada. Bom, Maria, isso me lembra o seguinte,
que a verdade caminha em 3 estágios, né? Primeiro, ela é ridicularizada. E depois é violentamente combatida. E no terceiro e último estágio, ela é finalmente aceita como sendo evidente, né? Todos os que criam a nova bolha, primeiro a bolha individual que é inserida na bolha coletiva e depois acaba criando uma nova consciência de massa, e esses geralmente vêm para criar bolhas com vibrações mais altas, né? Seja lá qual for a tempestade, eles passam por isso, né? Então, seja lá qual for a tempestade ou apenas a brisa que eles vão sofrer em função de criar novas bolhas, que vier e que se posicionam na completa representação desse seu eu pessoal, seja lá o que eles forem confrontar, irá passar. Defina sempre como positiva, mesmo que seja uma oposição nesses 3 estágios, né? Até chegar no terceiro, defina sempre como positivo. Portanto, você vai acabar iluminando o caminho para outros, cuja ressonância com o que você representa fatalmente vão aparecer, mais ou menos, dependendo muito de uma série de coisas que a gente fala em outros programas. Então, tenha em mente que nesse caminho virão as pegadinhas, né? Então, aparecerão os que te chamarão de arrogante, pois os discordantes da massa, assim são chamados pelos que temem esse jogo do julgamento, e é feito para que você caia novamente sob o jugo dos que desejam te dominar, voltando a te colocar na mesma jaula da consciência de massa. Não se rebaixe, não se submeta, ilumine o caminho com extrema paz. Quem sabe quem realmente é, comporta-se gentilmente, comporta-se de maneira pacífica e não teme os opositores. Vive em estado de entusiasmo, tal como eu chamo de best excitement, né? Estando sempre nesse estado de ser, você vai perceber que os opositores ferrenhos, eles vão desaparecendo também por passos de mágica. E a paz se restabelece sob o mesmo grau. Deixe ir embora o que não é relevante, para o que for relevante para você possa te encontrar por pura ressonância e manifestando assim, através da sincronicidade, aquilo que se chama lei da atração, ou eu chamo até de lei da permissão, porque você permite que aquilo que é similar a você te encontre. Com esses detalhes, a dissociação da consciência de massa, ela irá fatalmente ir acontecendo, e o verdadeiro você vai aparecer. A sua verdadeira bolha de manifestação, independente do mundo externo, vai aparecer. E a cada vez menos você se estará sentindo parte da boiada. Em verdade, sua responsabilidade, agora ela vai pesar, porque ela vai passar a ser outra. Você vai passar a ter a responsabilidade de guiar a boiada, mas note, guiar apenas os que estiverem prontos e em ressonância de maneira natural. Você não precisa buscar nada. Todo que te representa virá até você. É isso aí. Por pura sincronicidade, né? Semelhante atrai semelhante, é uma lei universal, né, Maria? Exato. Maria, estamos em nossos momentos finais, mas eu gostaria que você falasse sobre o último assunto, sobre homossexualismo. Esse é um contexto que tem a ver com tudo que foi falado aqui. Sim, certamente, né? A questão da homossexualidade é muito simples de ser compreendida quando explicamos por um processo um tanto quanto complexo, que é o que eu vou dar a divisão aqui, que é o da multidimensionalidade do ser, da existência, associada a realidades paralelas, múltiplas vidas, todas ao mesmo tempo, pois a linha do tempo composta pelo que percebemos de passado, presente e futuro é tão somente uma ilusão. Então, nós estamos passando por um processo de lembranças, de resgate da capacidade de estar conscientes destas múltiplas existências, sem mesmo total recordação. O que acontece? Antes a gente não lembrava nada, éramos completos seres, como se diz aquele termo do filme do Tom Cruise, oblivion, com a memória apagada. Só que agora a gente está começando a recordar, começando a perceber outras realidades, mesmo que não seja consciente, sim inconscientemente. Então isso faz com que você se perceba entre vários mundos,
Tem pessoas que se percebem entre dois mundos e começa a ficar confusa de quem é ela aqui, porque ela está aqui e ela está lá, na sua consciência. Então, a nossa consciência segmentada, separada daquele que tudo é, pelo esquecimento e regras da densidade física, ela é originária de uma que não conhecia a polaridade, a origem dessa projeção de consciência aqui, porque tudo estava unificado. Veja bem, essas projeções de consciências menores e esquecidas em sua memória, nesse estado de oblivion, que eu estava falando, elas são, na verdade, consciências que canalizam a realidade superior. Todo mundo está canalizando aqui embaixo, porque você não está aqui embaixo. Você tem uma construção de uma matrix aqui embaixo, um programa, que você canaliza versões do programa superior lá em cima, onde tudo era junto, nada era separado. Então, a polaridade foi criada para que o todo que tudo sabe pudesse experienciar mais de si mesmo. Assim surgiu o positivo e o negativo, o aspecto feminino e o aspecto masculino. Mas antes desses aspectos serem separados totalmente, eles coexistiam em um só corpo, ou numa só estrutura, seja ela mais energia ou mais matéria, variando em dimensões e densidades. Por isso, no processo de elevação de frequências, alguns seres de algumas civilizações passam a ser hermafroditas, para continuar a gerar a vida, mas sem precisar de dois corpos separados para tal. Quando eles ainda têm corpos, um processo que vai do processo de ascensão, diminuição de densidade de matéria e aumento de energia, é transformar ainda quando se tem o corpo em uma variação da expressão já hermafrodita, ou seja, dois juntos, não tem mais macho e fêmea separado. Isso em si já carrega uma lembrança de desvanecimento dos aspectos de macho e fêmea. Essa é uma recordação em sentido vertical. Nós temos recordações em sentido vertical, de ascensão de energia, diminuição de matéria, e em sentido horizontal, temos que analisar recordações de múltiplas e infinitas possibilidades de vidas em realidades paralelas, em uma mesma dimensão, variando numa mesma densidade de matéria, mas variando temas, variando detalhes de um mesmo aspecto ou variando completamente aspectos de uma mesma representação, onde uma mesma personificação passa por realidades alternadas com milhares de variações menores a maiores de si mesma, sendo que o mesmo eu sou personifica outros aspectos de si mesmo com outro corpo. É a tal ideia por exemplo, da alma gêmea. Muito do que se fala de alma gêmea tem a ver com o mesmo eu sou e centenas de milhares de variações desse eu superior, criando alternativas de si mesmo na densidade física, que quando se encontram, sentem-se atraídos e são porções de si mesmo. É ele mesmo representado de uma outra forma. E claro que ao encontrar a si mesmo, pode ocorrer um grande fator de atração, pois ele está vendo a si mesmo espelhado. Por isso que o amor, tem esse amor físico, dá muito aquela ideia de espelhamento, Você quer que o outro seja você, você seja o outro, sejamos um só, na fisicalidade, esse amor do físico, esse amor da matéria, esse amor ligado ao ego, porque essa atração de si por si mesmo é um espelhamento. E independe se é homem ou mulher, e por aí vai, depende das memórias e depende do quanto você percebe a si mesmo e essa outra porção sua. Então, isso pode acontecer gerando uma forte atração, independentemente de serem macho e fêmea na polarização, pois o eu sou escolhe temas para experienciar. E um deles pode ser o de reconectar as frações mais densas através de um tema que não é exatamente da separação total da polaridade macho e fêmea.
Então vamos analisar por outros aspectos, ligados às realidades paralelas, onde todas as vidas ocorrem ao mesmo tempo. A recordação de vidas passadas, ou daquilo que se chama vidas passadas, que não tem passado, presente e futuro, mas vamos chamar de vidas passadas, na forma total ou na cognição, pode ser o gerador de uma atração por um mesmo gênero. Ou seja, em uma determinada realidade, vivemos como homem e tínhamos, por exemplo, a companheira amada ideal, que também, como um exemplo, separou-se de nós muito cedo, né, numa relação de morte prematura, gerando dor, aquela coisa do ego de eu querer de volta aquele ser para mim, né, nesta vida, coisa assim. Aí, digamos que ainda vivendo como um homem, em uma nova encarnação, reencontra-se aquela mesma expressão do eu sou, na forma de um outro homem, e uma incompreensível atração os une. Isso é mais comum do que se imagina e acaba gerando a chamada piração na cabeça dos que não tinham anteriormente interesse por esse mesmo gênero, por exemplo, né? Então, o que eu estou nesse momento abordando são lembranças não claras de um momento importante de vidas paralelas ou passadas, para melhor esclarecer um potencial de atração física, na fisicalidade. E, obviamente, ligado a tudo isso, tem a lei da causa e efeito, lei do karma e etc. Tem muito mais aqui. Para falar de tudo isso, a gente vai precisar de pelo menos umas 2 horas, né? E isso tudo eleva a potencialidade a muitas e mais razões para todo esse processo ser melhor explicado. Fora isso, nessa densidade física, temos as distorções do ego, porque quanto mais matéria, mais densos, mais a programação chamada ego entra em ação. E dessa de outras vidas, né, podem estar juntas em uma mesma representação, que geram problemas psicológicos, como os descritos por Freud, que são também verdadeiros e que são experienciados como dramas em relação a aspectos femininos e masculinos ocorridos nessa densidade e que, nesse caso, vemos frequentemente as agressões comportamentais como movimentos agressivos ou até impositivos que estão ocorrendo em relação à homossexualidade. Ou seja, imposições, comportamentos aberrados, falta de respeito e uma série de coisas que não é dos que não são homossexuais para com eles, é também o contrário, né? Então, toda a parte que se encara como agressividade, entra o ego como distorção. Alguns problemas psicológicos estão ligados nesse fator do ego e as suas reatividades. Aí a gente pode chamar isso de mente reativa acoplada na densidade, que também é uma realidade, e Freud explica, né? Tudo que se torna uma agressão é uma distorção que vem do ego. Então, o que eu quis dizer com isso é, no processo de recordar a realidade multidimensional, poderá ocorrer um aumento, ou não, mas poderá ocorrer um aumento devido ao entendimento do sistema em si, da atração homossexual. Entretanto, tanto para nós, humanos da Terra, como para os humanos de outras realidades menos densas, iremos em direção à não mais existência da polaridade do macho e fêmea, pois estarão integradas. Inclusive, precisamos lembrar que a reprodução faz parte da existência do corpo. No processo de ascensão de frequências, o corpo e a sua reprodução vai desaparecer conforme essa matéria for se desintegrando e transformando-se em maior vibração em frequências de energia. Então, a vida se torna expressão de energia e a forma em si é totalmente metamórfica, ou como se diz em inglês, shape shifter, né, que é o mudador de forma. Então, conforme a gente vai subindo em frequência, outras variações, que essa história de ser macho ou fêmea começa a desaparecer, começa a ser uma forma, uma expressão de forma no mundo das formas metamórfica, porque a matéria sofre essas alterações de acordo com o pensamento, a forma pensamento e o local onde ela se materializa, aspas, onde ela se manifesta, né? Então, alterando a aparência de formas de gêneros,
se eles ainda existirem. Então, é por isso que a gente tem, no passado, tantos deuses, entendidos como pássaros, como felinos, e como isso, como aquilo, como até outros seres interdimensionais com aparências de outros animais. Por quê? Por causa que eles acabam assumindo formas da forma pensamento presente naquela densidade, naquela realidade, naquela localização, né? Então, aquela forma em si não importa mais. Nem quer dizer que é deles aquela forma que se vê, né? Somos nós que atribuímos a eles, pela nossa forma pensamento, uma nova forma. Então, isso é um assunto para um outro programa, né? Então, lembremos das representações dos anjos. É um exemplo. Alguns metamórficos entre adultos e crianças. Então, a representação de anjos aparecia com aparência de crianças, outros com aparência muito dúbia, né, entre feminino e masculino, ao mesmo tempo. Me refiro até a algumas pinturas que a gente encontra de grandes artistas e consideram-se as consciências, dos anjos e suas formas, quando se apresentam no mundo das formas, provenientes de uma quinta ou até sexta dimensão, daí que eles praticamente não têm matéria e se manifestam na forma, mas na forma de energia. Por isso, essas variações de interpretações e visões de anjos, criações da nossa forma pensamento aqui da Terra. Então, deem menos importância às classificações e maiores importâncias às atitudes, ao coração das pessoas. Não é a cor, não é o gênero, o comportamento sexual que salvará a nossa realidade física, e sim o que as pessoas, independente disso tudo, expressarem através de atitudes em relação ao próximo, através da ética, através de lições de amor, expressões de amor, cuidados, respeito para consigo, para com o próximo, para com o entorno, para com o universo e por aí em diante. Então, tudo é apenas uma ilusão. Até essa forma de se ligar aos outros é uma ilusão. Lembrem-se disso. Maravilhosa, né, essa explicação que você deu, Maria. Né, maravilhosa, esclarece pra caramba um monte de questão, né, que está acontecendo nesse planeta, nesse momento, né. Bom, Maria, eu sei que o papo é maravilhoso, as suas pautas são sempre maravilhosas, mas infelizmente estamos nos nossos momentos finais. Quero os seus contatos. Ok, quem ficou louco junto comigo nesse programa, né, conosco, né, Cris? Claro. E começou a entender que tem que se livrar da consciência de massa, pode entrar em contato comigo através da página do Facebook, que é o Sol Negro _livro, ver os nossos vídeos na página da Cris de Pascoal, que é o Kron TV, KROON TV, ou no meu canal, que é o Sol Negro 11, tudo junto, e conhecer minha página dos livros, que é o www.osolnegro.com.br. Obrigada, Cris, obrigada, pessoal. É uma honra enorme, você já é remida dos nossos programas. E até o próximo Despertos, né, Maria? Porque o mundo aqui, pessoal, é dos despertos. Abração. Outro, Maria, gratidão.